Mas o que eu estou te falando é, muitas vezes, é isso que eu estou te falando, por isso que quando a gente mistura a religião com o Estado, esses problemas existem. Por exemplo, te falo a questão do aborto, tá? Eu estou adorando esse papo aqui, porque o aborto é uma questão para mim que é muito clara. Você tem uma igreja católica, cristã, que é contra o aborto. Nós temos um país cristão que é contra o aborto. Que é contra o aborto. Se fizermos um plebiscito hoje, não tenha dúvida que 85% das pessoas vai votar contra a legalização do aborto. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade cruel contra o pobre. A pessoa que mora na periferia acaba fazendo abortos clandestinos, muitos deles morrem. Eu fiz uma cobertura um tempo atrás na Liga de uma menina que faleceu porque foi botaram um chumbinho no útero dela. É uma conduta que existe muito dentro triste, de uma sociedade cristã. E aí eu ia entrevistar o pai e a mãe dela e falava, e agora que isso aconteceu, você é contra ou a favor da legalização do aborto? Sou contra. Sou contra. Contra, por exato. Quê? Mas o que eu estou te falando é, às vezes o Estado, ele serve para proteger o cidadão, contrário a crenças religiosas. Se a gente legaliza o aborto, calma aí. Se a gente legaliza o aborto, a gente vai dar a possibilidade dessas pessoas não morrerem. Não quer fazer aborto... Que pessoa se o aborto tá matando a criança? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não quer fazer aborto, não faça. Não tem problema, ninguém obriga ninguém. Não quer praticar pedofilia, não pratique. Mas não vai. Não quer assassinar, não assassine. Mas é diferente. Como que não você tá matando? O Estado está concedendo a autorização para a mãe matar seu próprio filho? Quando a gente fala de filho, a gente fala da percepção da igreja cristã. Quando começa a vida? Começa no primeiro mês, no terceiro mês? Isso. A minha leitura disso é diferente da sua. Quando é que começa a vida? No terceiro mês? Terceiro mês. E aí o outro acha que é no segundo, e o outro acha que é no nono. Tudo e aí faz bem, o quê? Mas a gente precisa encontrar um lugar para que a gente proteja o cidadão que está vivo. Mas o bebê também tá vivo. Se ele estiver morto, não precisa abortar, ele já morreu sozinho. Mas você tá entendendo? Aborto espontâneo. Mas você tá entendendo? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que o nosso papo, no fundo, agora é religioso? Porque é isso que eu estou tentando explicar para você. A sociedade, ela se organiza com base em religião. Olha, não existe Estado neutro. Você está falando que o Estado é neutro do ponto de vista religioso. Ele não é. Por que o nosso Estado é laico e respeita as outras religiões? Porque essa é uma premissa cristã. Respeitar as outras religiões. Se fosse um Estado de Sharia, não é para respeitar, não. É para explodir. Se fosse um Estado ateu, exemplo, Revolução Francesa. A Revolução Francesa era baseada num princípio anticlerical, anti-igreja. Então ele é neutro. Não é neutro. Sabe o que eles fizeram? Mataram 20 mil padres. Ou seja, não existe um Estado laico, ele respeita todas as religiões e abraça todas elas, ele não restringe o poder de nenhuma delas. Se a população católica e evangélica elege um presidente conservador e cristão que é contra o aborto, é para ele ser contra o aborto, é para isso que se elegeu esse presidente. Nós temos hoje, homicídio é crime, latrocínio é crime, tudo que define o que é crime, no fim das contas, não é só uma questão de contrato social. Vamos nos reunir aqui e vamos ver o que é crime ou não. Há por trás disso a moral, e essa é a grande diferença. Lembra que nós falávamos da Revolução Americana? Na Revolução Americana, todo o processo revolucionário de democracia, ele era baseado num Deus criador. Quem formou os Estados Unidos foi a Igreja Protestante. Montou o país do zero com base em princípios religiosos. Revolução Americana. Se você vai para a Revolução Francesa, é uma revolução ateia. Não é uma revolução neutra, não é uma revolução laica. Porque não existe. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Se você tirar o cristianismo, vai vir uma outra religião maior que essa, mais forte do que essa. Ou uma religião civil, ou laicismo, como a Revolução Francesa. O que os revolucionários franceses fizeram? Perseguiram e mataram. Foi uma chacina. O período ficou conhecido como o governo do terror. E isso que era para ser toda a democracia, toda a liberdade do mundo. Liberdade, fraternidade, igualdade era o lema. Simone de Beauvoir, feminista, escreveu que as mulheres são o segundo sexo. Dizia também que ser mulher casada era viver em situação pior do que a escravidão. Eu digo que ser mulher é uma dádiva da natureza e que não somos o segundo sexo, pois todos sabemos que num naufrágio ou num incêndio, mulheres e crianças vêm primeiro. Betty Friedan, feminista, escreveu que toda mãe, esposa e dona de casa é mentalmente incapaz. Eu digo que não há ato de amor maior que servir, alimentar e aquecer quem se ama. Andrea Dawkins, feminista, escreveu que todo filho gerado por mulher é seu potencial traidor. Eu digo que cada criança é um potencial desembargador, advogado, juiz, médico, engenheiro, policial, comerciante, empresário e orgulho da família.
Margaret Sanger, feminista, defendeu a esterilização de mulheres negras e pobres. Eu defendo que cada mãe é uma rainha e é uma fagulha da essência divina capaz de gerar uma nova vida. Monique Wittig, também feminista, escreveu que a mulher não existe. Para ela, o símbolo feminino é uma invenção da cultura. Eu defendo que a essência feminina é mágica, espiritual e indelével. Como se vê, nem todas as mulheres pensam igualmente, e nenhuma foi autorizada a falar em nome de todas nós. Todas as vezes que ouvimos um discurso sobre a luta das mulheres, esquecemos-nos que cada mulher é única e que a única coisa que temos em comum é o direito à liberdade e o direito à busca pela felicidade. Mas ainda nisso somos diferentes. Para a feminista Simone de Beauvoir, liberdade era praticar o aliciamento de menores para ter relações lésbicas e polissexuais. Para Margaret Sanger, esse é o respeito das feministas, com outra mulher no seu lugar de fala. Para quem não acredita nisso, sugiro que leia o livro O Segundo Sexo e também Relações Perigosas, de uma historiadora chamada Caroline, sobre as relações de Simone e Sartre. Para Margaret Sanger, a liberdade é poder matar os próprios filhos caso se tornem inconvenientes. Para Beth Friedan, liberdade é ver-se livre do marido, dos filhos e dos afazeres domésticos. Enquanto escolhia as minhas homenageadas, fiz questão de me esquecer dessas mulheres ardilosas e infelizes e pensar apenas no que é belo e virtuoso. Ao escolher a doutora Zélia, minha homenageada desta noite, pensei em Santa Hildegarda, Sibila do Reno, monja beneditina, poetisa, dramaturga, escritora e médica naturalista. Ao escolher a desembargadora Rosane, lembrei-me da juíza Débora, heroína dos tempos bíblicos, líder do povo judeu diante das agruras do deserto e da guerra. Ao escolher a funcionária e efetiva da casa, Natel, pensei na rainha Esther, que nos bastidores políticos da Pérsia agia com sabedoria e pelo efetivo bem de seu povo. Que sejam essas mulheres as que nos inspirem, e não Simones, Beths, Andréas, Margarets ou Moniques, vendidas à ideologia. Que nosso modelo seja a feminilidade e a virtude. A mensagem que trago às mulheres que me ouvem é que jamais permitam que outra mulher ou homem lhes diga o que desejar, o que amar ou pelo que lutar. Cada uma de nós representa somente a si mesma. Não há ideologia ou movimento político capaz de abraçar os múltiplos desejos dos corações das mulheres. Que sejamos verdadeiramente livres, como foram as santas, as mães, as esposas, as estadistas, imunes à escravidão ideológica. Muito obrigada. Yeah. Yeah. If I can't do it, homie, it can't be done. Now I'ma let the champagne bottle pop. Ontem, a tribuna foi ocupada por 2 deputados, uma deputada petista, que usou seu tempo para atacar o nosso ministro de Educação, novamente o governo do presidente Bolsonaro, do meu partido PSL, e fazer algumas insinuações. Eu poderia resumir o discurso dos deputados de ontem a populismo e discurso demagógico. O tema versado era os supostos cortes de verbas para a educação. Os 2 deputados fizeram 2 sugestões. Primeiro, visitar as universidades, como se nós não o fizéssemos, afirmando claramente que não há balbúrdia. E houve ainda um deputado que disse que nunca viu ninguém fumando maconha dentro de uma universidade federal ou de uma universidade pública. O outro deputado que usou a tribuna, inclusive chegou a chamar o nosso ministro da Educação de aloprado, pediu estatísticas sobre o material que o meu colega deputado Alba havia trazido aqui para casa, mostrando episódios vexatórios dentro das universidades. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe algumas imagens, já que o meu colega foi contestado sobre a veracidade e a relevância da balbúrdia dentro das universidades públicas, eu trouxe aqui para casa algumas matérias, por favor. Isso que vocês estão vendo aí, eu lembro que uma deputada sugeriu que eram imagens
de outros países. Bom, talvez só se lá na Suécia, lá na Inglaterra, eles fazem cartazes em português. A autonomia universitária não é licença para a baderna, diz delegado da Polícia Federal. A Polícia Militar entrou na Universidade Federal de Santa Catarina e o carro da polícia foi derrubado, ele foi capotado pelos estudantes que estavam dentro da Universidade Federal. Gangue ideológica agride estudantes e professores. Aconteceu no último mês de março. Um grupo de estudantes e professores agrediu, inclusive, mulheres e idosos, que se reuniram em um ato que deveria ter sido pacífico dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Outras fotos. Os deputados ontem sugeriram que nós aqui, que alegamos que existe sim baderna, balbúrdia, desperdício de dinheiro público nas universidades, não sabemos do que estamos falando. Então vamos tirar algumas fotos lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso aí é um exemplo. Ali vocês podem ver um estudante da Universidade Federal achou que seria interessante se pendurar numa corda e ficar ali pendurado na corda no meio da universidade. Essas fotos eu mesma tirei quando estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, no meio do pátio onde os estudantes estudam, um cartaz enorme lá de 3 metros, menos 64, mais 69, para os senhores que não sabem, 69 é uma posição sexual, eu não entendi a finalidade desse cartaz. Eu mesma retirei esse cartaz de dentro da universidade e respondi na delegacia federal da minha cidade por ter arrancado esse absurdo desse cartaz. Aí vocês podem ver a universidade inteirinha enfeitada com bandeira do MST e da CUT. Outros exemplos, nós vamos falar só de Santa Catarina, mas é para reforçar que existe balbúrdia mesmo. Universidade Federal Fluminense, em 2015, alunos da UFF fizeram piquete em frente ao campus Valonquinhos. Aí vocês estão vendo algumas fotos do comportamento super civilizado dentro da universidade. Festas de orgias para homens. Que conteúdo fundamental para a ciência, né? Também na Universidade Federal Fluminense, em 2014, um evento que fazia chacota, vilipendiava a fé cristã. Olha para essas imagens. Isso é fundamental para o desenvolvimento acadêmico do estudante brasileiro. Só pode ser, porque existem tantos eventos como esse. Recentemente, na Universidade Federal da Bahia, alguns alunos conservadores tentaram exibir um documentário sobre a vida do filósofo Olavo de Carvalho. Resultado, briga, soco, chute. Né? Vocês podem procurar vídeos na internet. Same thing.
and only Digo Double G. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Suck, Snoop. Top dog, bite them all, yeah. Universidade Federal da Bahia, mesma situação. Universidade Federal de Brasília, em 2018, a UNB começou o primeiro semestre do ano com aula sobre o golpe de 2016. Ora, universidade pública utilizada para fazer campanha ou contra-campanha política. Mesma coisa, vocês estão vendo aí imagens da UNB. Universidade do Estado de Santa Catarina. Essas fotografias também fui eu mesma que tirei em 2013. Já cansei de mostrar essas imagens aqui, para depois vir os outros deputados aqui dizer, vocês estão inventando, vocês falam de coisas que não existem. Na porta do Diretório Acadêmico 8 de maio, os universitários contrataram um cartunista profissional, o Latuf, para desenhar uma feminista pisando uma cruz, a universidade toda pichada, referência a maconha, referência a drogas, referência a satanismo, é uma mistura de conceitos que até é difícil de explicar. Balbúrdia, pesquisas acadêmicas. Essa é uma matéria fundamental para quem quiser ouvir a opinião de um especialista sobre a quantidade incontável de estudos e trabalhos acadêmicos completamente inúteis produzidos nas nossas universidades. Ontem foi dito aqui que as universidades produzem uma grande variedade de trabalhos. Isso não significa nada, eu quero saber a qualidade desses trabalhos. Esses trabalhos são citados internacionalmente, eu vou mostrar alguns desses trabalhos para os senhores. Algumas dissertações de mestrado e tese de doutorado produzidas em nossas universidades públicas. Olha que belezura. A produção das masculinidades e socioespacialidades de homens que buscam parceiros do mesmo sexo no Tinder. Relevante essa pesquisa. Não sei como o Brasil sobreviveu até o dia de hoje sem saber sobre o comportamento sexual do pessoal que usa o Tinder. Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na estação da Lapa e adjacências. Fundamental esse trabalho. A estética funk carioca. Criação e conectividade do Mr. Catra. Mulheres perigosas. Uma análise da categoria piriguete. Não sei como chegamos até este ano de 2019 sem ter tido acesso a esse trabalho fundamental para a ciência brasileira. A zoadinha, olha o título do trabalho. A zoadinha e tá. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. A pedofilia e suas narrativas. Uma genealogia do processo de criminalização da pedofilia no Brasil. Como ousaram criminalizar a pedofilia? Que absurdo. Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Esse trabalho é fundamental. Personagens emolduradas. Os discursos de gênero e sexualidade no Big Brother 10. Que assunto fundamental para o desenvolvimento. O herói na forma e no conteúdo. Análise textual do mangá do Dragon Ball. Importante Dragon Ball. Os adolescentes gostam muito. Experimenta-te a ti mesmo. Felipe Neto em performance no YouTube. Agora eu fiquei doce. O discurso da autoestima no sertanejo universitário. Olha só para esses trabalhos. É fundamental um trabalho desse. Como a universidade brasileira poderia ter sobrevivido sem essas pérolas da inteligência? Então, além de produzir uma enorme gama de trabalhos inúteis, isso não são palavras minhas, vocês viram um especialista falando sobre isso, o custo de algumas das nossas universidades chega a ser comparável ao custo da Universidade de Harvard. O nosso ministro de Educação, que ontem foi chamado de aloprado aqui, pelo deputado que no mais lindo discurso aqui populista, só queria falar que como a universidade é bonita, como a universidade é importante, não trouxe um dado, não trouxe uma estatística aqui. O nosso ministro da Educação explicando que um aluno universitário nosso gasta 10 vezes o que um aluno de creche gasta. E qual é a importância de se gastar mais na educação básica e menos na educação do ensino superior? Eu trouxe 2 estudos aqui para casa, porque toda vez que eu subo na tribuna, depois vem um que me antecede, sem dado nenhum para dizer que eu estou falando bobagem. Então está aqui. Gasto público em educação e desempenho escolar, artigo da Fundação Getúlio Vargas, da pesquisadora Joana Monteiro, que é economista. A Joana Monteiro analisou municípios que receberam 14% a mais de investimento, 14% a mais de dinheiro dos royalties do petróleo e comparou com os municípios que não haviam recebido esses 15% a mais de gasto na educação. Resultado, mesma qualidade da educação. Não melhorou
não piorou, não há diferença entre as escolas que receberam ou não os 15% a mais. Inclusive, ela diz que no resultado da Prova Brasil, as escolas que receberam, inclusive, aumento no salário dos professores de até 10%, não chegaram a atingir o resultado melhor. E conclusão, eu gostaria de perguntar para os deputados que falaram recentemente sobre o problema dos supostos cortes na educação, por que eles não questionaram também quando o governo Dilma fez os mesmos cortes na educação, cortes que foram realizados durante o governo petista. Everywhere I go, all I ever seem to hear is, no matter where I go, all I ever seem to see is, every day it's the same thing. LA ain't changed. Niggas still playin' hatin', but Dre ain't changed. I'm just a lot smarter now. Cause these niggas is banging 10 times harder now. Niggas bringing their ass up.